A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, essa família abençoada, uma alegria imensa estar aqui neste momento para trazer uma palavra de reflexão da Bíblia. O tema de hoje é os dois evangelhos. Muito interessante essa palavra, que diz assim: o apóstolo Paulo admitia haver mais de um evangelho, pois disse: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, 8. A pergunta é: existirão dois evangelhos? O próprio Paulo revela a existência de dois na mesma carta aos Gálatas. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Gálatas 2:7. O evangelho da circuncisão era pregado aos judeus por causa da lei de Jeová e do concerto com Abraão. Gênesis 17, 13 e 14. O evangelho da incircuncisão era pregado por Paulo e seus companheiros para os gentios, isto é, os outros povos não judeus. Os dois grupos não concordavam e houve discussões pesadas. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Atos 15, 1, 2. Na realidade, existem dois povos, os judeus e os gentios, e dois evangelhos. O de Pedro, cujos adeptos guardavam a lei de Moisés e a circuncisão, e o de Paulo, cujos adeptos só adotaram a graça de Cristo na cruz, sem lei de Moisés e sem circuncisão. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça, coisa que nenhum dos apóstolos recebeu. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não manifestado aos filhos dos homens. Efésios 3, 1 ao 5. A revelação de Paulo era tão grande que ele pregava contra a lei de Jeová e contra a circuncisão. Leiamos as palavras de Tiago e dos anciãos de Jerusalém, para Paulo acerca dos novos convertidos. E já acerca de ti foram informados de que ensinar todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se da lei de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos e nem andar segundo a lei de Moisés. Atos 21, 21. Quando Paulo entrou no templo, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. Atos 21, 28. Palavras do próprio Paulo sobre o assunto. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, do 1 ao 4. Pelas palavras de Paulo, quem circuncidasse o filho estava obrigado a guardar toda a lei, e quem guardasse a lei era obrigado a circuncidar o filho. E Paulo afirmava que caía da graça, isto é, caía em condenação. Com estas declarações, Paulo está afirmando que o evangelho da circuncisão não salva ninguém, pois a lei não leva ninguém ao Pai, e desgraçadamente é pedra de tropeço. Que diremos, pois?
que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos 9, 30 ao 32. Paulo, na verdade, nunca aprovou o evangelho da circuncisão, isto é, o evangelho de Jeová e do Velho Testamento. Falando da nobreza da sua origem israelita e religiosa, assim se expressou: se algum cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 4, 8. Para Paulo, o evangelho da circuncisão é esterco, pois é remendo novo em pano velho, coisa condenada por Jesus. Mateus 9, 14 e 17. Repreendeu Pedro na cara por causa desse evangelho sem valor, pois não retrata a verdade. Gálatas 2, 7, 14. E a verdade pela sua palavra é: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Gálatas 6, 15. Sobre a lei de Jeová disse: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas 2, 19. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 14. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Romanos 7, 6. Falando dos 10 mandamentos, assim se expressou: Cristo nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em pedra, veio em glória, como não será maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios 3, 6 a 8. O evangelho da circuncisão é também o da lei, e a lei traz com ela as terríveis maldições. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Gálatas 3, 10. Deus nos livre deste evangelho das maldições, da condenação e da morte. O evangelho revelado a Paulo é o evangelho da graça, que liberta da lei, do velho concerto, das trevas, da escravidão e da morte. Coisas impostas por Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui fica esta reflexão sobre esses dois evangelhos, né? O foco de um evangelho era o povo judeu, né? Os circuncisos, né? E o outro foco, né? Outra ênfase para o povo, os gentios, né? Os chamados incircuncisos, né? Faz uma reflexão sobre essa palavra, busca na Bíblia, tem os capítulos, os versículos aqui, né? Curte, compartilha, comenta no nosso canal, tá bom? Eu queria agradecer aos irmãos, né? Eu estive um pouquinho enfermo, fiquei 2 meses aí, né? Com a minha voz um pouco ruim, mas estou de volta aí fazendo os vídeos. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo Jesus.